noite. Nós estamos aqui para falar sobre o campo aditivo, que nada mais é do que a adição e a subtração. Nós iremos mostrar que os problemas vão além de contas de mais ou de menos, como as crianças costumam dizer. Verniot, ele vai nos ajudar a categorizar os problemas. O nosso papel é levar a compreensão, o sentido, a propriedade da conta de acordo com o enunciado, as suas características, enfim. Trabalharemos os problemas de transformação, composição e comparação, de acordo com Verniot. E também trabalharemos as ações que as operações de adição e subtração assumem. A composição, ela é a primeira situação de adição que as crianças aprendem por conta de duas razões. A primeira, porque ela é mais fácil de ser abordada, e a segunda, por conta de que seus problemas, eles consistem em juntar duas partes que já estão mostradas no próprio enunciado, como por exemplo, em uma caixa havia 5 bolas de basquete e 3 bolas de futebol. Quantas bolas havia na caixa? Ou como outro exemplo, Bia tinha 5 bonecas e seu amigo João tinha 8 carrinhos. Quantos brinquedos tem as duas crianças? Nesse último caso, o resultado ele atinge um número maior do que 10. E quando atinge um número maior do que 10, as crianças elas irão precisar de algumas estratégias de contagem para ajudá-las a resolver esse problema. Quando ele atinge um número maior do que 10, as crianças precisarão de algumas estratégias de contagem. Porém, em sala de aula, haverão algumas crianças que não saberão pensar nessas estratégias de contagem e outras que saberão. Essas crianças que sabem utilizar as estratégias de contagem, elas quando verem que os problemas terão resultado maior do que 10, elas já pensarão automaticamente nessa estratégia de sobrecontagem para ajudá-las a resolver esse problema. Porém, as crianças que não sabem, que pode acontecer, claro, nós como professores temos que ajudá-los a perceber essa estratégia de contagem a partir de algum material de contagem, como palitos, como tampinhas de garrafas ou até mesmo aquelas borrachinhas coloridas. E com isso as crianças elas terão mais facilidade para que quando encontrarem alguma situação de que precise ter a sobrecontagem, elas não precisem mais desses materiais móveis. Os problemas de transformação têm a ideia de tempo no meio da questão, ou seja, temos uma situação no começo e em seguida temos algo que a transforma, como uma perda ou ganho, acréscimo ou descréscimo, para chegar ao resultado final. Por exemplo, Laís levou R$20 para a escola, gastou R$14 na cantina. Com quanto dinheiro Laís voltou para casa? Ou nós também podemos criar um problema em que a incógnita está no começo da situação. Por exemplo, Emanuel tinha um cofrinho onde havia algum dinheiro guardado. Seu pai lhe deu mais R$34. Depois disso, Emanuel ficou com R$110. Quanto Emanuel tinha no cofrinho? É normal que nessa situação as crianças adicionem os dois valores, tendo assim R$114. Esse fato das crianças adicionarem tem uma certa lógica, porque no começo do enunciado fala que ele ganhou uma certa quantidade, então tem uma lógica dela fazer uma adição, mas para que a criança perceba que não é uma adição, o professor ele tem que fazer diferentes situações
e como, por exemplo, uma discussão com as crianças, como ela pensou para chegar naquele resultado. Também podemos usar as cédulas para as crianças resolverem os problemas das quantidades. Nós também podemos falar dos problemas de comparação do campo aditivo, que no caso comparam duas quantidades. Uma é referente e o outro é referido. Por exemplo, Ana tem 4 bonecas e Glória tem 5 a mais que Ana. Quantas bonecas Glória tem? Nesse caso, um é o referente e o outro é referido. O referente, no caso, são as bonecas de Ana. O referido é o que a gente vai descobrir da Glória. Os problemas, esses mesmos problemas, quando eles são invertidos, eles podem trazer mais dificuldades. Por exemplo, João tem R$45 e o seu irmão tem 20. Quanto dinheiro João tem a mais que seu irmão? Nesses casos, as crianças acham que a adição resolveria, só que na verdade não. Então, o que o professor, para não confundir a criança pegar o 45 e somar com o 20, o que o professor precisa fazer? Compreender, extrair dos alunos dele o que eles compreendem com aquilo, o que eles interpretam daquilo. Então, professor, o nosso papel como professor é o quê? Ajudar o aluno a entender esse problema. Fazendo o quê? Grifando com ele as palavras que podem ajudar ele a interpretar aquele problema, escrever com eles o que eles acham que é e os levantamentos dos alunos. Então, perguntar quem tem dinheiro a mais. Enfim, isso ajuda bastante. E também levantar a possibilidade de João ter a mesma quantia que seu irmão. Então, se João tivesse a mesma quantia que seu irmão, qual seria? E depois a gente sair contando quanto dinheiro a mais João tem. Cálculo relacional é quando a criança decide por uma operação ou outra. Assim, ela estará analisando os sentidos que se pode atribuir às operações. Resolver problemas faz com que a criança perceba o sentido que se vinculam às operações e quanto ao avanço em suas estratégias para o cálculo. O cálculo numérico seria a contagem, como por exemplo, os números representam algo, uma quantidade e tem sentidos diferentes, como por exemplo, R$15 é diferente de 15 anos, que é diferente de 15 bonecas. O Vernio, ele faz uma categorização quanto aos enunciados de problemas, que ele se refere principalmente ao que se pergunta em cada um deles quanto à sua incógnita. E por outro lado, no campo aditivo, as operações em si, elas podem assumir diferentes sentidos, como já vimos anteriormente. Essas categorizações, elas devem ser consideradas na prática docente, pois elas ampliam esses sentidos que a criança atribui ao cálculo. Então agora veremos outros exemplos de algumas ações das operações de adição e da subtração que podem assumir nesse campo aditivo. A ação de acrescentar, ela ocorre quando estão envolvidas a situação inicial, o fato e o estado final, como por exemplo, em uma sala de aula haviam 10 crianças. Depois chegaram mais 5 crianças. Quantas crianças tem na sala de aula agora? As ações de reunir, elas ocorrem quando não há temporalidade, mas sim é quando colocado as classes, como por exemplo, um motorista estacionou 15 carros e depois estacionou mais 10 caminhões. Quantos automóveis o motorista estacionou? As ações de retirada
retirar, elas ocorrem quando se tem um todo e é retirado uma parte desse todo. Como por exemplo, no guarda-roupa de Joana haviam 30 calças. Ela resolveu lavar 25 calças. Quantas calças restaram no guarda-roupa? As ações de completar, elas ocorrem quando o todo ele pode ser completado. Essa ação ela é inversa à ação anteriormente dita, que é de reunir. Como por exemplo, Mário tem 50 camisetas. Se 24 dessas camisetas são regatas, quantos são as demais? As ações de comparar ou achar a diferença, elas ocorrem quando há dois todos e o que é pedido é a comparação dessas quantidades. Como por exemplo, Fran tem 42 bonecas e a sua irmã tem 30. Quantas bonecas Fran tem a mais do que a sua irmã? Desde muito cedo, as crianças elas se envolvem em situações de contagem de objetos móveis, já que elas estão vivenciando uma passagem da contagem para o cálculo. Esse processo ele ocorre de forma em que as crianças elaboram diferentes estratégias para encontrar o total de diferentes ações. Consideramos, por exemplo, uma situação na qual a criança busque o total de 5 mais 4. Então, agora apresentaremos algumas estratégias em que as crianças busquem o total desses 5 mais 4. Contar todos. Quando a criança usa 3 procedimentos simples de contagem de objetos físicos, falando um ao começar cada contagem. Conta 5 objetos, falando 1, 2, 3, 4, 5. E na sequência, conta 4 objetos. 1, 2, 3, 4. E por fim, conta 9 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contar ambos. Quando a criança emprega 2 procedimentos de contagem. Uma contagem simples de 5 objetos, falando 1, 2, 3, 4, 5. Então, prossegue a contagem considerando os 4 objetos seguintes, falando 6, 7, 8, 9. Sobrecontar. Quando ocorre um processo de contagem mais econômico, posto que envolve um único procedimento pelo qual a criança conta diretamente 4 objetos. 5, 6, 7, 8, 9. Usar fato conhecido. Nesses casos, eles ocorrem quando a criança ela adota como base para o cálculo uma informação já memorizada. Por exemplo, a criança ela já sabe que 5 mais 4 é 9. Então vamos dizer que em um problema apareça a seguinte situação. Bruno tinha 5 balas em sua mochila. Bruno saiu para comprar mais 4 balas. Com quantas balas Bruno ficou no total? A criança, ela, por ter esse fato conhecido, ele já vai saber de cor que o resultado desse problema é 9. Usar fatos derivados. Quando a soma deriva de outros fatos conhecidos. Por exemplo, 5 mais 5 é 10. Então, 5 menos 4 é 1 a menos. A importância disso tudo é estimularmos as crianças a pensarem sobre determinada situação. Estabelecendo relações é um excelente caminho para a construção de um pensamento matemático.